Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Vlamir, violinista da Sinfônica de Campinas. Nesse projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos a oficina, o violão eletroacústico com Beto Balanço. Curtam nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou o Beto Balanço, músico, trabalho com música ao vivo há mais de 40 anos, dou aulas de violão e guitarra presenciais, em domicílio e online. E o foco aqui é o violão e o equipamento que eu uso nesse violão. A gente vai discutir o violão desde que ele começou até os dias de hoje, em toda a tecnologia que pode ser utilizada nele, como o equipamento que eu uso no meu trabalho. Hoje em dia o equipamento que eu uso é esse, mas tudo isso tem uma trajetória. Não começou desse jeito, mas sim com um violão bem velhinho, verde, emprestado. Uma época complicada no que diz respeito a instrumentos e tecnologia, final da década de 70 e começo da de 80. O máximo que se conseguia para um violão nylon era um microfone na boca e olhe lá. Quem tinha melhores condições usava um microfone melhor, que nos equipamentos de antigamente também não faziam muita diferença. Só nos anos 80 é que começaram a aparecer os primeiros violões elétricos, os violões com captação, aqui no Brasil. Eu sempre gostei de violão e guitarra, mas sem ter grana para ter os dois eu tive que me adaptar. Então eu peguei o meu violão, que não era mais o verdinho, era um de Giorgio Estudante 18. Coloquei um cordal, abri uns buracos nele, coloquei captadores e cordas de guitarra. Isso mesmo, eu assassinei meu violão para poder continuar tendo um violão e ao mesmo tempo ter os recursos de uma guitarra. E foi aí que eu comecei a minha busca por tecnologia para melhorar o meu trabalho. E comecei a usar pedais. Usava um Phaser Giannini e um Sound 2 Fuzz-Wah da Malagoli. Era o que se podia fazer e o que se tinha de opção nacional naquela época. Já rolavam por aqui alguns pedais da Boss, mas não era para qualquer um comprar. Nesse ponto eu comecei a estudar mais para melhorar não só em equipamento, mas em tudo. E fui me adaptando como eu podia. Eu não tinha grana para ter o professor, o equipamento e o instrumento, então o instrumento eu adaptei. O equipamento eu ia comprando do jeito que dava, cheguei até a fazer alguns pedais. E o professor, meus professores foram os músicos da noite, os melhores da cidade. Eu tenho sorte de ter pego uma safra de músico muito bom. Em toda a esquina tinha um músico bom. Músicos como Paulo Chagas, Kimson, Caribé, Nenê, Luiz Vasquez, Luiz Viola, Albano, Arnold, Bebeto. Músico bom para tudo quanto é lado. E eu ia quase todos os dias assistir esses músicos para aprender qualquer coisa que eles pudessem me passar enquanto estivessem tocando. Feito isso, eu comecei a pesquisar sobre as tecnologias disponíveis na época, 1984. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez falar em sistema MIDI para guitarra, sintetizador para guitarra, usado por artistas como Pat Metheny, Lee Ritenour, Alan Wordsworth, Toninho Horta. Conheci só por fotos os modelos disponíveis na época: GR500, GR100, GR300, GR700.
Nessa época os sistemas eram dedicados, ou seja, vinham com uma guitarra adaptada junto, o que os tornavam bastante caros. A partir de 1990, eu fui conseguindo ter vários desses sistemas até encontrar um que viesse de encontro ao que eu procurava. Todos esses sistemas eram para guitarra, o que me obrigou a usar a guitarra como meu instrumento principal de trabalho durante vários anos. Mas nunca deixei o violão nylon de lado. A partir de 1990 passei por sistemas como a Roland GR100, que vinha com uma guitarra Roland G202. Daí para frente passei por sistemas que não vinham mais com uma guitarra, mas sim com um captador MIDI, que possibilitava a instalação do sistema em qualquer guitarra e em alguns violões, desde que tivessem corda de aço, e alguns macetes para fazer a instalação, ou seja, nada para nylon ainda. Passei por uma Roland GM70, uma Roland GI10, até chegar na Roland GR50, que foi a que melhor me atendeu naquele momento. Os captadores, assim como as interfaces, foram evoluindo até se tornarem melhores, menores e muito mais precisos. Do GK1, passando pelo GK2, o GK2A e finalmente o GK3, a evolução foi significativa. Desse ponto em diante, comecei a me preocupar mais ainda com o som ao vivo que produzia, pois os arranjos cada vez mais complexos exigiam isso. Passei uns bons anos com a Roland GR50 até que troquei por uma Roland GR9. Com a moda do acústico em alta, voltei a utilizar o violão nylon, porém com algumas mudanças. Passei a usar um looping da Boss, o RC20XL, e em alguns momentos um octave da pedaleira Zoom 5052 para simular um baixo em algumas músicas. Passei a usar esse set para a maioria dos trabalhos e deixei a Roland GR9 para os trabalhos mais elaborados ou sequenciados, o popular VS de hoje em dia. Em 92 surgiu o primeiro violão MIDI nylon, o Godin. Logo em seguida vieram o Condor e sucessivamente o Caimbé, que já veio com um design todo diferente, além do tradicional. Era o que faltava para tornar 100% viável o meu projeto eletroacústico. O Godin era inviável pelo valor. O Condor não ficava muito atrás. Aí eu fui conhecer o Caimbé, que me pareceu um bom paliativo para o momento. Mas eu me surpreendi com o instrumento, pela tocabilidade, afinação, design, sonoridade e principalmente a resposta MIDI. O que a princípio estava parecendo só uma opção custo-benefício se tornou o meu instrumento de trabalho definitivo, tanto pela precisão quanto pelo modelo. Em 2010 eu fui convidado pelo Carlinhos Rosa, um produtor, violonista e guitarrista, para dirigir um trabalho para uma aluna de canto dele, a cantora Rônia Marx. Deixei o Instagram dela aí embaixo para vocês seguirem. Tem um trabalho muito legal. Como eu já estava desenvolvendo um trabalho eletroacústico que envolvia mixar arranjos originais a arranjos personalizados utilizando o violão acústico, o looping da Boss, o RC20XL e o multi-efeito da Zoom 5052, resolvi juntar tudo com o sintetizador de guitarra, o Roland GR9, e passar a ter o trabalho eletroacústico que eu havia planejado há algum tempo. A grande sacada disso, como diria o próprio Carlinhos, o pulo do gato, foi usar o violão nylon ao invés da guitarra. O som soaria mais acústico, teria um baixo o tempo todo nas músicas e fora o arranjo, que a gente ia poder fazer das mais diversas formas usando o sistema MIDI. Para o show da cantora Rônia Marx, montei uma pedaleira com a Roland GR9, o looping RC20XL da Boss,
um Zoom 9030, que posteriormente foi substituído por um Zoom 9050. Esse foi o meu midboard. Após esse trabalho, eu resolvi fazer um upgrade no equipamento novamente. Troquei a Roland GR9 por uma Roland GR33 e, como já era um fã da marca há anos, deixei a pedaleira 100% Roland Boss, substituindo o Zoom 9050 por um Boss VF1. Só um parênteses, nessa mesma época encontrei outro sonho de consumo, uma Roland GR700 1986. O último sintetizador Roland com guitarra dedicada, a G707, um sistema que eu ainda estou restaurando. Analógico, mas muito incrível. Passados 3 anos, resolvi fazer outro upgrade na pedaleira, mas dessa vez com um detalhe: tudo que havia de mais novo no mercado e mais uma vez 100% Roland Boss. Passei então a usar uma Roland GR55, uma FC200, que mais tarde foi substituída por uma FC300, e o looping RC300 da Boss, meu novo e atual midboard. Completei um set com um Boss VE20 para abrir vocais, mas isso é um papo para uma outra conversa. O importante é que com a combinação desses equipamentos eu tenho tudo o que preciso para fazer um trabalho totalmente diferenciado, com o timbre bem acústico, e tudo o que rola é gravado ao vivo, na hora. Isso acontece não só pela combinação dos equipamentos, mas pela maneira com que eles são usados, trazendo para quem ouve uma qualidade de som impressionante. Tem o som de estúdio, só que ao vivo, tudo 100% Roland Boss, tudo interligado com cabos e plug Santo Ângelo. Afinal, equipamento desses merece cabo e plug do mesmo nível. E acredite, isso faz diferença. Então, recapitulando, a gente falou aqui do violão sem recurso nenhum, do violão com microfone, do violão com captação, do violão com pedais, do violão com looping, do violão com multi-efeito e looping. E finalmente o violão com sintetizador, multi-efeito e looping. Uma longa estrada. Fiz uma segunda pedaleira, uma jamboard, para canja, ensaio, shows como side. Enfim, 6 kg num case de 50x25 para não ter que carregar 30 kg num case de 1x50. Praticidade. Consiste em uma Boss GP10, um Boss RC3 e um Boss FS5U. 100% Boss e Roland de novo. E sempre com cabo e plug Santo Ângelo. E tudo com violão nylon ou guitarra. Agora eu tenho essa opção também. O interessante dessa pedaleira pequena é que ela faz tudo o que a grande faz, mas com algumas restrições, como por exemplo, nela eu tenho 4 sons de teclado, na grande eu tenho 910. Vocês podem até estar vendo a grande aqui e a pequena aqui. Vocês veem que o tamanho é bem diferente mesmo. Mas os recursos são os mesmos nas duas. Isso é muito interessante. O resultado final de toda essa viagem é uma MPB da melhor qualidade em ritmo, música, poesia, qualidade de som, arranjo, altíssima tecnologia, utilizando o violão nylon, que é a inovação em questão. Então, agora, depois de explicar um pouco sobre toda essa trajetória dos equipamentos, as funções de cada um, eu vou mostrar um pouco dessa evolução toda na prática mesmo. Se você puder usar um fone de ouvido de qualidade, você vai ter uma sensação mais próxima do que é o som ao vivo.